Então, senhores, aí na página 107 de vocês percebem o seguinte, que o próprio exemplo diz, né? Tem um retângulo aí, onde nós temos as medidas representadas por x e y, que pode ser qualquer número, né? A gente pode fazer isso na expressão algébrica. Eu tenho um retângulo. Nós temos que, do item A, ele pede para calcular a área desse retângulo. A gente tem que entender que a área de qualquer retângulo é base vezes altura. Essa é uma fórmula matemática, né, dentro da geometria, né? Lá no conteúdo de geometria, base vezes altura. Mas quem é minha base aqui? X. Quem é minha altura? Minha altura, que está representada aqui na questão por y. Então, área é igual. Quem é a base? X, que multiplica a altura, né? Quem é a nossa área? X vezes y. X, y. Quando eu multiplico uma letra por outra, basta a gente colocar uma do lado da outra, né? X vezes y. Beleza. Lá em geometria nós aprendemos que perímetro é a soma de todos os lados de qualquer figura. Nessa figura nós temos x. Então lógico que aqui também é x. Y. Então aqui também é y. Se é perímetro, é a soma de todos os lados. Então, ó, x mais, botar x do lado de x, mais y, mais y. Quem é nosso perímetro? X mais x, 2x. Y mais y, 2y. Isso que eu agrupei eles, os semelhantes do lado de semelhantes. Isso é noção de expressão algébrica, né? E a gente só pode somar quando a parte literal é igual. Então, esse aqui é o perímetro. Ok? Aí a letra C pergunta assim, existe alguma diferença entre o item A e o item B? Vamos ver. Na área, nós encontramos x vezes y. No perímetro, nós encontramos 2x mais 2y. Existe alguma diferença? Existe. Eu vou dizer qual. Na área, nós só temos um termo. No perímetro, nós temos dois termos. Então, na área, nós temos x vezes y, xy. Isso aqui é o único termo, né? Isso aqui eu posso classificar como um monômio. Por quê? Mono vem de um único. Monômio, um único termo, né? Aqui não, ó, eu já tenho dois termos. Sabe por quê? Porque aqui eu não posso somar e encontrar um único valor, ó. 2x mais 2y, ó. Observa que esse termo aqui é x e que esse termo aqui é y. Então eles são diferentes. Agora se eu tivesse assim, ó, 2x mais 2x, aqui ó, eu transformava no monômio. Por quê? Porque ó, a parte literária é igual, ó, x e x. Aí eu somava 2 mais 2, 4. 4 o quê? X. Observe que ele virava um único termo. Aqui não, viu? Aqui eu tenho dois termos, ó, x e y. Ok? Aqui eu só tenho um termo. Sim, mas eu tenho duas letras. Mas isso aqui é um único termo. X e Y, né? Que é totalmente diferente disso aqui, ó. X mais Y. Aqui não tem como somar, é um único termo, entendeu? Agora aqui não, ó. X e Y é um termo só, viu? Aqui nós temos ainda na página 107 outros exemplos aqui pra gente ter o primeiro contato, né? De descobrir o que é monômio, o que é os termos algébricos, né? Então observe que no item 1 aí, veja as seguintes situações. A figura ao lado é representada por um triângulo equilátero. Lembre o que é triângulo equilátero? Triângulo de todos os lados são iguais. Está aí, ó. Esse triângulo equilátero, o lado dele está representado pela letra D, não é isso? Ó, seu lado mede D unidade, pode ser qualquer valor, né? De comprimento. Aí diz assim, a expressão algébrica que representa o perímetro. O perímetro de qualquer figura é a soma dos lados, que é os lados que eu tenho D, mais D, mais D. Aí você pode dizer assim, isso aí não é um monômio, porque eu tenho três termos. Não. Como a parte algébrica elas são iguais, a gente pode somar, ó. D mais D, 2D, mais D, 3D. Então, o perímetro dessa figura ela é representada por 3D, né? Que é a soma dos lados, ok? Na próxima figura, no item 2 aí, é uma caixa de presente, está aqui representada, né? Mas geometricamente está aqui. Ele diz o seguinte, as dimensões desse bloco retangular
é representado por quem? Ó, o comprimento é A altura é B e a largura é C, ok? A expressão algébrica que representa o volume. Na geometria a gente entende que volume é a multiplicação de 3 dimensões, entendeu? Do mesmo jeito que a área é base vezes altura, o volume, senhores, é a mesma lógica. Só porque a área é calculada para figura plana, entendeu? O volume já é calculado aqui, ó, para figuras sólidas, entendeu? Mas a lógica é a mesma, ó. Seria base vezes altura, porém agora ela ganha outra dimensão, né? Então o volume seria base vezes altura, agora ganha quem? O comprimento, viu? Então é a mesma lógica, certo? Então vamos lá. Quem seria o volume? Seria a dimensão altura, ou comprimento vezes altura vezes a largura. Então quem seria o volume dessa figura aqui? A vezes B, AB, vezes C, A, B, C. Isso representaria o volume dessa figura. Mas o que eu quero chamar a atenção? Que aqui eu só tenho um termo. Ó. A, B, C. Eu tenho 3 letras, porém isso aqui é um único termo. Ah, aqui eu tenho um número e uma letra. Sim, mas se eles estão multiplicando é um único termo. Agora, isso aqui seria diferente disso. Aqui sim eu tenho 3 termos. Eu tenho o A, que está somando com B, que está somando com C. Como eles são diferentes, então eu digo que eles são 3 termos, entendeu? Aqui não, se a multiplicação é um termo só, ok? Então aí já na página 108, nós temos aí esse exemplo 3, que ele diz o seguinte: uma torneira desperdiça, ó, Y litros. O que é Y litros? É uma quantidade qualquer de litros de água que está representada pela letra Y. Pode ser 2, 3, 4, 10 litros, não interessa. Como nós não sabemos a quantidade, a gente chama de uma letra qualquer. Podia ser X, Y, A, B, C, tanto faz. Aqui ele está dizendo que os litros de desperdício lá da torneira, né, é Y. Então, ó, a torneira gotejando desperdiça Y litros de água em quantas horas? Em uma hora. A expressão algébrica que representa a quantidade de água desperdiçada por essa torneira em 4 horas. Senhores, aqui é uma lógica, ó. 1 hora ela desperdiça Y. 2 horas ia desperdiçar 2 vezes Y. 3 horas, 3 vezes Y. E assim por diante, ó. Por quê? Porque o número de litro que está representado por Y é só multiplicar pelo número de horas, ó. Em 1 hora desperdiçava Y litros. 2 vezes Y em 2 horas. 2Y. Porque Y representa o quê? Litros. Né? 3 vezes Y, 3Y e assim por diante, ó. Aí a questão em si diz o seguinte: que essa torneira gotejando em 4 horas ia desperdiçar o que? 4 vezes Y. Y representa litro, 4Y. Tá entendendo? Então ele diz aí, é bem claro, ó, expressões algébricas desse tipo são denominadas monômios ou termos algébricos. E observe que ele coloca aí na página 108 a definição do que vem ser monômio. Toda expressão algébrica é representada apenas por um número, viu? Ou apenas por uma variável, né? Ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador e nem no radical. Como assim? A letra não pode estar no denominador da fração, ou aonde? Ou no radical da raiz. Aí ele continua dizendo: geralmente o monômio é formado por 2 partes. Um número. Vamos ver aqui um exemplo. Tem aqui, ó. Pronto. Formado por 2 partes. O número, que eu já falei anteriormente, que ele é chamado de quê? Coeficiente. E a letra, né? Que a letra, dentro do estudo da expressão algébrica, ela recebe alguns nomes, senhores. Parte algébrica, parte literária e assim por diante, certo? O que é interessante a gente saber é o seguinte:
que um monômio ele é representado por um número, pode ter números, porém uma letra, pode ter outra letra, x, y, pode ter outra letra, pode. Isso aqui tudo é um monômio, senhores, porque porque tudo isso aqui dá ideia de multiplicação. Agora se eu tivesse assim, 3x, isso aqui seria um monômio? Sim, mas se bem que tivesse mais y, já deixaria de ser monômio, porque agora eu tenho, um termo que é 3x e tem outro termo que é y. Então aqui eu teria um binômio. Eu tenho dois termos. Aqui não é não, porque isso aqui é a multiplicação. Viu? Cuidado, senhores. Então, para a gente praticar, vamos fazer aqui as questões da página 109, para ver se fica mais claro para vocês. Vamos lá, na página 109, questão 1. O que acontece aí? Mariana vende carrinhos em miniatura a um preço X reais. Então, ela vende lá a um valor de quanto? X reais, não é isso? O preço de cada um. Nós não sabemos, está definido pela letra X. Qual é o monômio que representa o preço de 9 desses carrinhos? Ora, só pegar 9 e multiplicar por quem? Pelo valor dele que está em X, que vai dar o que aqui? 9x, 9x. Então, aí, por exemplo, se um carrinho desse fosse R$2, é só substituir 9 vezes 2, 18. Fosse 5, 9 vezes 5, 45 e assim por diante. Isso é um monômio? Sim, porque aqui só tem um único termo. Mas aí tem um número e uma letra. Sim, isso aqui é um único termo. Viu? Questão 2. Em uma rodovia, o preço de um dos pedágios o preço de um dos pedágios. Custa quanto? A questão diz que custa R$ 9,20. Certo? E nesse pedágio passaram X carros. Passaram um número qualquer de carro, que nós não sabemos. Foram quantos carros? X. Beleza. Se nesse pedágio passaram X carros em um determinado dia, qual é o monômio que representa a arrecadação em reais nesse dia? Ora, nós sabemos que isso aqui é o valor fixo do pedágio. Por exemplo, se passar um carro, multiplica isso aqui por 1. Se passar 2 carros, multiplica por 2. 3, multiplica por 3. Então, isso aqui é a multiplicação. De quantos carros? X, representado por X. Não foi o que a questão diz, aí multiplica. 9,20 vezes X, 9,20x. Tá aí a expressão algébrica que representa o número de carros que passaram lá naquele pedágio a um valor cobrado de quanto? 9,20 por carro. Então, implica que é uma multiplicação aqui, né? Isso é um monômio. Porque aqui nós só temos um termo. Mas é porque os termos, eles são, na expressão algébrica, os termos eles são separados em que? Parte numérica ou coeficiente e a parte literal, viu? O parte literária tem vários nomes, termos algébricos e assim por diante. Senhores, aqui na questão 3, ele diz assim, um prédio possui X apartamentos. Por andar, cada andar desse aqui, existe um número X aqui de apartamento. Nós não sabemos quem é, certo? É um número X de apartamento. Pode ter 4, 5, não interessa. Eu só sei que ele está representado pelo número ou pela letra X. Por andar. Se esse prédio tem 20 andares, então esse prédio aqui, tem 20 andares. Aí a pergunta é, qual é o monômio que representa a quantidade de apartamento? Senhor, nós sabemos que tem quantos andares? 20. Cada andar tem quantos apartamentos? X. 9. 20 vezes X. 20x. Então, esse é o monômio que representa o número de apartamentos no prédio. Olha só, a quarta diz assim. A viação Graviola, a viagem de Campina Grande a João Pessoa custa, olha, a viagem lá, ela custa quanto? R$ 22,50, certo? Qual é o monômio que representa o valor arrecadado com o número de passageiros? Y. Nós não sabemos o número, né? Está representado por uma letra. Aí ele pergunta assim, qual é o monômio que representa o valor arrecadado? Olha só, o valor fixo da passagem é R$ 22,50. Basta a gente multiplicar pelo número de passageiros, que aqui está representado por Y. Multiplica, senhores. Multiplicação de expressões algébricas. Isso aqui a gente já viu,
22,50 vezes y, resultado é quanto? 22,50 y. Pode ser quantos passageiros? 10, 15, 20, aí vai depender, né? Que aí quando eu substituo esse y por um número, a gente encontra o chamado valor numérico, né? Que foi visto na aula anterior. Aqui diz assim, ó, qual é o monômio que representa o produto? O produto aqui, senhores, ele está se relacionando a quem? É o resultado da multiplicação, pelo amor de Deus. Lembra? Multiplicando o multiplicador, que é o resultado do produto. Então ele quer que eu multiplique ele, que é o produto de quem? De 7, produto é multiplicação. Que multiplica A, que multiplica B, ó. De 7, A e B. Ou então nós poderíamos fazer o quê? Que agora, a partir de agora, a multiplicação também pra gente, ela é expressa em forma de parênteses, né? 7 vezes A, 7A, que vai multiplicar quem? B. 7A vezes B, 7AB. Então aqui, ó, o monômio é um único termo, né? Que esse monômio ele está separado em que? Em parte numérica, o coeficiente, e a nossa parte literal, ou literária, ou termo algébrico, e assim por diante, viu? Vamos lá, sexta. Para Caio gastar 100 calorias, ele deve correr X minutos correndo, né? Ou, né, fazendo ginástica aeróbica em 20 minutos. Então, esse Y aqui está relacionado à ginástica e esse X está relacionado ao que? A uma corrida. Para que ele, ou ele fazendo ginástica, ou ele correndo, em minutos, ele vai conseguir queimar aquele número ali de calorias, certo? O que acontece? Se Caio quiser perder 800 calorias, ó, 800 calorias, certo? Qual é o monômio que representa o tempo em minutos que ele deve, ó, letra A, a palavra correr, né, no terreno plano. Letra B, ele diz o que? Fazer ginástica, não é isso? Então a gente tem que entender o seguinte, que correr está representado pela letra X. A ginástica está representada pela letra Y em minutos. Ora, qual foi lá a queima de calorias dele? Não foi 800 calorias? Então você pensa, se ele correr X minutos, ele consegue consumir quanto? 100 calorias. Se ele fizer ginástica em Y minuto, ele... o que acontece? Aqui ele já nos deu o número de calorias que ele conseguiu queimar, né? Então o que acontece? Aqui vai virar uma sentença matemática onde a gente já tem um resultado dessa caloria queimada. Olha, vamos fazer bem aqui para entender, ó. 100 calorias em X minutos, isso correndo. Ele diz que ele, ó, queimou 800, né? Virou uma equação do primeiro grau, senhores. Quem é que eu tenho que isolar? X. 800, tá multiplicando, vem dividir, facilitar a nossa vida. Pronto, ó. Nesse caso aqui, o nosso X, ele é um valor de quanto? De 8 minutos. Quer ver? Vamos observar que é verdade. Ó, 100 calorias em quantos minutos? 8. 100 vezes 8. Então ele conseguiu queimar quantas calorias? 800. A mesma coisa para o Y. Ó. É só substituir. Ó. Porque quem é que representa X? Correr. Quem é que representa Y? Ginástica. É a mesma lógica. Então, ó, tanto para a corrida como para a ginástica, qual é o tempo que ele tem que ter praticado essas atividades? 8 minutos, né? Ó, 100 correndo, 8 minutos. 100 fazendo ginástica, 8 minutos. Que dá um total de quantas calorias? Se ele fizer essas atividades em 8 minutos, 800 calorias, viu? Então aqui já dá o princípio de expressões algébricas, termos algébricos envolvendo a equação do primeiro grau, viu?
Na sétima questão, ele é bem claro e diz assim, ó, identifique quais das expressões algébricas a seguir são representadas por monômio. Senhores, quando ele define monômio para a gente, lá na página 108, ele diz o seguinte: toda expressão algébrica é representada apenas por um número, pode ter um número, né? Ou apenas por uma variável, ou, olha só, ou apenas. Isso não quer dizer que só vem uma variável. O variável está se referindo à letra, né? Ou por alguma multiplicação, pode ser uma multiplicação de números e variáveis, né? No caso, a multiplicação de números e letras, uma variável ou mais variáveis, sendo que tem que ser uma multiplicação, né? Onde essa variável ela não pode estar onde? Nem no denominador e nem no radical de uma fração, viu? Por quê? Porque quando ela está no denominador, essa expressão algébrica ela é denominada de expressões algébrica fracionária. E quando ela está dentro de um radical, senhores, ela tem a definição de que? De expressão algébrica irracional, viu? Então, não pode acontecer isso. Então, vamos lá. Então, ele quer que eu identifique os monômios, né? É um monômio? Sim, porque, querendo ou não, eu só tenho um termo e ele está potência. Isso aí é um monômio, né? Então, isso aqui é monômio? Sim, só temos um termo. Ah, mas potência é um número vezes ele mesmo. Sim, mas não diz que pode ser um produto. Sim, um produto representa um monômio, porque x vezes x, x ao quadrado. Então, se encaixa dentro de monômios. A letra B. Eu não classificaria como um monômio. Primeiro, porque a gente aprendeu para ser uma expressão algébrica, tem que conter números e letras, né? E aí, no caso aí, nós só temos o quê? Temos um número, né? Tinha que ter pelo menos uma letra. Eu entendo dessa forma, mas para mim isso aqui não se classifica como um monômio, certo? Letra C, é um monômio? Não, porque ó, nesse termo eu tenho um x e nesse termo aqui eu tenho 2y e aqui é uma soma. Agora se eu tivesse assim, ó, x 2xy, como é uma multiplicação, aqui sim seria um monômio. Aqui não, ó, existe uma soma de dois termos, então ele não é um monômio, viu? Ó, nós temos duas letras diferentes, então aqui também não entra como monômio. Vamos analisar aqui, ó, tem um número e tenho duas letras, porém, tudo isso aqui, senhores, e temos uma potência, né? Tudo isso aqui é uma multiplicação, ó, de um termo só. Então, sim, isso é um monômio, viu? Próximo, tenho números, tenho letras, são diferentes, porém, ó, o que nós temos aqui? Uma subtração. Então, isso aqui também não é monômio, viu? Isso aí não se classifica como monômio. Vamos lá. Temos números, temos duas letras, temos potência, porém, tudo isso aqui é uma multiplicação. Ó. Ah, mas tem uma fração, mas olha que no denominador da fração é número, né? Então, isso aí não influencia. Então, isso aqui também eu classifico como monômio. Temos duas letras diferentes, porém, isso aqui é uma divisão e eu tenho uma letra no denominador. Isso não pode acontecer numa... Pode, né? Só que ela não vai se classificar como uma expressão algébrica inteira, né? Ela entra como que? Como expressão algébrica fracionária, né? Então, aqui também, ó, não se classifica como monômio, ok? Olha, uma letra, um expoente, sim, monômio. Olha de novo, letra no denominador, senhores. Letra no denominador, não pode. Então, ó, não é monômio. Ó, letra no radical, também não se classifica como monômio, certo? Na oitava, ele é bem claro e diz assim, ó, identifique o coeficiente e a parte literal dos monômios a seguir. Então, ele está nos afirmando que tudo isso é um monômio, né? Então, vamos lá.
Primeiro, o que é coeficiente? São os números dentro da expressão algébrica. Só que a gente não fala em número, a gente não pensa que isso aqui é um coeficiente. Por quê? Porque esse expoente, senhores, ele faz parte tudo da letra, viu? Então, quem é nosso coeficiente aqui? 7. Coeficiente. Quem é a nossa parte literal? A ao cubo. Então, ela é parte literal, ou então o que? Termo algébrico, tanto faz, né? Isso aí a gente classifica. Vamos lá. Quem é o número que existe aqui, senhores? É o 2? Não, o 2 ele é expoente da letra, então não é ele que é o coeficiente. Lembra que quando a letra, tipo assim, A, ela não tem número, o número que acompanha aqui é quem? É 1, é 1, certo? Então, quem é o coeficiente que existe aqui? Menos é 1. Então, nosso coeficiente é menos 1. Que é a nossa parte literal, é tudo isso aqui, x ao quadrado, y. Isso aqui é a nossa parte literal, ou então parte algébrica, né? Quem é nosso coeficiente aqui? É o 4? Não. O 4, ele é expoente da letra, então ele é parte literal, viu? Olha só, quem é nosso coeficiente? 0,9. É o nosso coeficiente. Abreviar, né? Que é a nossa parte literal. 6c elevado a quarta, nossa parte literal. Né? Olha, isso aqui é expoente da letra, então ele não tem nada a ver com coeficiente. Quando não tem número, quem é o número que acompanha? 1. Então aqui, na letra D, nosso coeficiente é 1. E quem é a nossa parte literal? A quinta. X ao cubo. Tudo isso aqui é a parte literal. Quem é nosso coeficiente? O número que acompanha a letra. Quem é? Menos 6,2 é nosso coeficiente. Né? Quem é nossa parte literal? É todas as letras. E o expoente ele faz parte das letras, senhores. Né? Porque isso aqui vem de propriedade da potência. E se é tudo uma multiplicação, então tudo é o que? Um monômio. De novo, aqui tem um caso de uma fração que não tem uma letra acompanhando o número. Lá dentro de no estudo de expressões algébricas, a gente aprende a identificar uma expressão algébrica. Lá diz o seguinte: expressão algébrica é toda sentença matemática onde envolve números e letras, né? Onde envolve números e letras. Nessa questão aqui é o seguinte. Nós temos de novo aquela ideia. Vou pegar ela aqui e desmanchar, tirar esse vermelho daqui. Aqui, existem vários cubos, certo? Aí ele pegou esse aqui e disse que a base é A, a altura é A e o comprimento também é A. Ok, o que acontece? Nesse cubo, nós temos vários outros cubos. Mas quantos cubos eu tenho aqui dentro? Alguém sabe dizer? Vamos lá? Aqui, tem 1, 2, o de baixo 3, 4. Do outro lado, 1, 2, 3, 4. Então, resumindo, aqui eu tenho quantos cubos, se eu for analisar? Eu tenho 8 cubos, né? Então, a primeira coisa, nós vamos calcular o volume do cubo menor. Mas eu poderia fazer isso, senhores, para o cubo maior, certo? Nós vamos fazer primeiro para o menor, depois eu vou explicar como é que a gente poderia fazer de uma vez só. Vamos lá. Então pensa, o que vem ser volume? Base vezes altura vezes comprimento. Aqui eu já substituí, ou então você bota base vezes altura vezes comprimento. Que a nossa base é A, que a nossa altura A, que é nosso comprimento A. Vira propriedade da potência de mesma base. Repete a base, somos o expoente. Então observa que a área de um cubozinho desse é A ao cubo. Tranquilo. Mas eu tenho quantos cubos desse dentro da figura maior? Eu tenho 8, então basta eu pegar o quê? Esse volume e multiplicar ele quantas vezes? 8 vezes, o volume 8 vezes. Quem é nosso volume? A ao cubo. Quanto é 8 vezes A ao cubo? 8A ao cubo. Eu poderia fazer isso de uma vez só. Como? Vamos pensar aqui. Vou apagar aqui para você entender, Olha só.
Se aqui é A, aqui também é A. A altura aqui também, vamos botar aqui do lado de fora, A. Tenho quantos aqui? 2. Tenho quantos aqui? Isso aqui vai apagar, né? Para não facilitar nosso cálculo. Olha só. 2. O que eu tenho aqui? 2A. Porque aqui, ó, se eu quero saber o total desse comprimento aqui, total é o resultado da soma A mais A, 2A. Mesmo jeito, lógico. Então, no meu cubo maior, nesse meu cubo maior, olha só, como ele é um cubo, todos os lados são iguais. 2A, 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 né? O que é o volume? Base vezes altura vezes comprimento. Vamos lá. O que é a nossa base? 2A. O que é a nossa altura? 2A. O que é nosso comprimento? 2A. Vamos lá. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Propriedade da potência. A vezes A vezes A repete a base, soma os expoentes. Viu como a gente conta também do mesmo jeito? Considerando a sequência x, 5x, a que está faltando, né? Aí ele pula lá para quê? Para 15.625x. Quais os monômios estão faltando no meio dessa sequência? Se a gente for analisar, aqui nós estamos trabalhando com potência de base 5, ou então número vezes 5. Olha só. Deixa eu ver, vamos pensar bem aqui. Ó, 5 vezes 5, 25. Então a lógica aqui é que eu faço o quê? Para mim encontrar o próximo, basta eu pegar 25 vezes 5. Vamos lá. 25 vai 2. 10 com 2, 15. Ó. Próximo termo depois do 25x é 125x. Se eu quiser descobrir o próximo, pega 125 e multiplica por 5. Aqui é uma potência de base 5. Ó. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 10 com 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Ó. Que é o próximo? 625x. Se eu quiser encontrar o próximo, 25 vai 2. 10 com 2, 12. Vai 1. 5 vezes 6, 30 com 1, 31. Ó, próximo número, 3.125x. Se eu quiser descobrir o próximo, porque ele quer que eu chegue até ali, ó. 25 vai 2, 10, 12 vai 1, 5 e 1, 6. Dá quanto aqui? 15. Observe que é exatamente no que já está aqui, ó. Então, quais são os números que estão faltando aqui na sequência? 125, 625 e 3.125x, ok?